últimos dias, o noticiário policial ganhou as manchetes do país. Mas não por roubos a bancos, assaltos ou sequestros, e sim pela violência de policiais militares, principalmente em São Paulo. Na zona sul da capital paulista, um PM foi flagrado arremessando um homem que trabalhava como entregador do alto de uma ponte. Em outro caso, também em São Paulo, um policial à paisana matou um rapaz que tinha roubado produtos de limpeza em um mercado. A repercussão pressionou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. E os números justificam a pressão. 1 em cada 4 mortes violentas no estado de São Paulo são provocadas pela PM. Mas São Paulo não está longe de ser o único estado em que a violência policial está fora de controle. Os números da Bahia e um caso recente no Ceará reforçam que a violência da Polícia Militar já é uma epidemia nacional. Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar um assunto do nosso dia a dia. Hoje eu converso com Douglas Belchior, que é fundador do Uniafro e também diretor do Instituto Peregum. Oi, Douglas. Salve! É um prazer receber você aqui. Vamos falar sobre a violência policial, né, que tem tomado conta dos noticiários, com casos cada vez mais absurdos e desumanos. Vou trazer 3 casos aqui, né? Um homem arremessado de uma ponte como se fosse um produto, a execução do Gabriel Renan, né, na porta do Oxxo, e a morte do pequeno Ryan, de 10 anos, atingido por disparos de armas de fogo. Eu sei que você vai ao Ministério Público, não sei se já foi, protocolar um pedido de investigação dessas mortes. E eu te pergunto, quais são os principais pontos que você espera que o Ministério Público leve em consideração nessas investigações, hein? Roberta, muito boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha. Obrigado pela oportunidade de tratar de um tema tão importante para o Brasil, para o povo brasileiro, que é a questão da segurança pública. Você fez o relato de 3 acontecimentos que tomaram grande repercussão na imprensa essa semana. Mas é importante afirmar aqui para quem está nos acompanhando que, cotidianamente, a polícia age com muita violência, especialmente em periferias e favelas. Nós estamos fazendo um recorte aqui de São Paulo, mas esse é um problema nacional. A polícia tem uma atuação absolutamente reprovável em todos os estados do nosso país, com casos que não tomam repercussão, com casos que muitas vezes não são filmados, não ganham grande relevância. O que acontece agora é o que acontece a cada período, são denúncias seguidas de casos muito, muito violentos e emblemáticos. E aí, nessa hora, isso salta para a mesa do noticiário. E aí a gente tem a oportunidade de tratar sobre a segurança pública, Roberto, que deveria ser um direito, assim como as pessoas têm direito à moradia, à educação, ao saneamento básico. Nós temos direito a uma cidade, a um contexto, a uma sociedade segura. O problema é que a instituição policial ela existe para garantir a segurança de determinado grupo social, daqueles que detêm poder, de que detêm patrimônio. E para que esse grupo tenha segurança, é preciso reprimir um outro grupo que coloque esse primeiro grupo em risco, os pobres e especialmente os negros. Então, essa sequência de atos violentos da polícia informa um modo de operação e um projeto ao qual a polícia está vinculada, que é um projeto de segurança pública para quem tem patrimônio e dinheiro, e um projeto de segurança pública que impõe violência à população como um todo. E o Ministério Público, e essa é a sua pergunta, ele deveria cumprir, ele tem um papel institucional de ser o mediador e cobrar, como um dos poderes, que é o Poder Judiciário, acompanhar, fiscalizar e cobrar a postura dos outros poderes. Ele tem esse poder, né? No sentido de garantir
a efetividade da Constituição, seja do Estado, seja a Constituição da Federação. E o Ministério Público tem sido absolutamente conivente com a violência policial no estado de São Paulo, historicamente. O Ministério Público nunca, eu não tenho memória, eu acompanho isso muito de perto, Roberto, há quase 30 anos já estou aqui, ó, de barba branca. A gente não tem memória do Ministério Público se opor ao governador, sabe? Ou se opor com radicalidade ao comando da Polícia Militar ou ao secretário de Segurança Pública. E a gente tem em São Paulo um secretário de Segurança Pública, que é o Derrite, que é um criminoso, confesso, um cara que admite já ter dezenas de homicídios nas costas na sua atuação policial. Então, a gente tem esse quadro no estado de São Paulo. Você disse muito bem que a polícia existe para proteger, aparentemente, um determinado número de pessoas, um determinado time, com o mesmo perfil e com as mesmas características. E eu te pergunto, de que forma essas mortes refletem todo o racismo estrutural presente nas abordagens policiais, principalmente e especialmente nas periferias? Bom, isso está refletido nos números, que são escandalosos. Quando você faz o recorte das mortes promovidas pela polícia, e a gente tem que separar e entender que o Brasil é um país absolutamente violento, cujo índice de assassinatos por arma de fogo e por armas brancas é muito acima da média no mundo. No mundo. Agora, uma parte desses homicídios são promovidos pela polícia, ou seja, a polícia é uma força armada vinculada e dirigida pelo Estado e pelos seus governos. O Estado não é transitório, os governos são. A polícia é uma corporação ligada ao Estado que tem vida própria, que tem certa autonomia, mas que não tem total autonomia. Então a gente tem uma atuação policial mediada por um governo e ligada umbilicalmente ao Estado. E esta polícia é responsável por uma parcela importante das mortes. Agora, quando um policial, na sua atuação oficial, acaba tendo como decorrência do seu trabalho a morte de um cidadão, você tem o Estado responsável por essa morte. Então, e quando você percebe que nos números finais a gente tem entre 75% e 83% de pessoas negras entre as que são mortas pela polícia, aí está a sua resposta. Você tem uma polícia militar, estou falando aqui do estado de São Paulo, mas a gente pode trazer isso para uma média nacional. Você tem uma polícia militar que gasta cerca de 80% do seu esforço e do seu trabalho para matar pessoas negras. E isso, por si só, explica. Falando um pouquinho mais sobre esses casos, né, de violência extrema, de negligência e até o não cumprimento de protocolos policiais. As maiores falhas, na sua opinião, estão nos treinamentos dos policiais ou na liderança? Eu digo isso falando do comandante do batalhão, na Secretaria de Segurança Pública e chegando, obviamente, no governador ou na governadora do estado. Você acha que são várias frentes a serem trabalhadas, Belchior? Roberto, você tem toda a razão. A gente não tem solução simples para problema complexo. Então, a gente está falando de primeiro, o Estado brasileiro tem uma gênese genocida. O Estado brasileiro surge num grande golpe de Estado, né, numa concertação de interesses que substitui, né, o Império pela República para garantir poderes aos de sempre, aqueles que já detinham poder antes. E a Guarda Armada Imperial se torna as polícias militares que a gente conhece agora para garantir segurança aos que detêm patrimônio e poder. Isso é a história do final do século XIX e todo o século XX. Então, a gente tem uma percepção existencial do papel que cumpre a polícia, as polícias em todos os estados brasileiros. E ela se relaciona com o poder do Estado. E ela responde para o poder do Estado. Então, existe uma relação umbilical do poder instituído e, nos últimos séculos, eleito, e com sua corporação armada. Então, primeiro existe um problema que é filosófico, que é a existência da polícia. A polícia para quê? Então, você tem um pano de fundo. A polícia no Brasil ela nasceu para garantir segurança a quem detém patrimônio e poder político. Isso nunca se alterou.
Então é óbvio que isso, no tempo, se torna uma cultura. Então você tem, culturalmente, soldados treinados para agir de determinada maneira. É óbvio que isso está atravessado pelo racismo que nos forma desde sempre. Então o Brasil é um país que se formou a partir do racismo. Nós temos que lembrar isso. O Brasil, como a gente conhece hoje, ele se formou a partir de um processo de escravização de pessoas negras e originárias que durou quase 400 anos. E que depois que esse regime termina e começa aí o que a gente conhece como República Democrática e capitalismo, que é o nosso sistema econômico, a polícia se adequa a esse modelo. Então ele vai sempre cumprir essa função. E isso se reafirma e se moderniza no seu discurso, na sua narrativa, sem nunca perder o seu motivo existencial. A polícia existe para reprimir pobres, especialmente negros, para proteger patrimônio e aqueles que detêm poder político. E aí é óbvio que a hierarquia do poder tem responsabilidade direta. Claro, a polícia é conformada por pessoas. Pessoas são complexas, pessoas têm a sua formação que vem de dentro de casa, tem a sua formação que vem da própria sociedade. E é óbvio que isso, claro que em alguma medida determina a postura do cidadão. Nem todos os policiais são monstros assassinos. Não é verdade isso. Nem todos os policiais teriam coragem de pegar uma pessoa e jogar de uma ponte. Ou teriam coragem de sair atirando a esmo, sabendo que o tiro que sai da sua arma pode atingir uma criança de 4 anos. Nem todo policial tem psicopatia suficiente para atirar 11 vezes num jovem pelas costas porque ele levou um pinho-sol ou um litro de cândida de um determinado comércio. Nem todos são assim. Agora, esse tipo de conduta não é reprovável. E há um treinamento que faz com que a sensibilidade dos policiais venha a diminuir no seu trato. E a orientação narrativa feita, Roberta, você vai se lembrar que o atual, né, o que será atual a partir de janeiro, vice-prefeito de São Paulo, que foi candidato agora na chapa do Nunes e ganharam a eleição, ele, como comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele disse que a polícia deve atuar de determinada maneira num bairro rico e de outra maneira num bairro pobre de maioria negra. Isso está dito. E isso é, o tempo todo, endossado pelo governador e pelo secretário de Segurança Pública. Aqui no caso de São Paulo, Roberta, o Derrite é um cidadão que tem dezenas de processos contra ele na sua atuação policial. Um cara que disse que não admite que policiais não tenham menos que 3 homicídios nas costas, porque policial bom é aquele que tem pelo menos 3 homicídios nas costas. Então você tem o peso histórico, cultural, e você tem a reafirmação disso a partir da narrativa do próprio poder. Por isso que a gente diz que essa polícia não nos serve, essa polícia tem que acabar. A polícia militar, como ela existe hoje, ela tem que acabar. Por isso a gente diz pelo fim da polícia militar. E a gente está vendo também, Belchior, que existe uma falta de responsabilização desses policiais, né? O que acaba reforçando muito a cultura da impunidade. A gente tem uma estrutura hoje que já é fraca, que ela favorece esse tipo de atitude e mais. Um populismo penal muito forte que leva as pessoas desesperadas com a situação a aceitar qualquer solução frágil, mesmo que seja a morte de pessoas. Nós estamos num estado e num país que premia a ação violenta da polícia e que premia pessoas que matam seres humanos negros. Isso eu vou te dar uma prova disso. Uma policial chamada Kátia Sastre estava na porta de uma escola em Suzano alguns anos atrás, e aí houve uma tentativa de assalto e ela sacou sua arma, ela estava sem farda, mas enfim, estava armada ali, e atirou no jovem e matou uma pessoa na porta de uma escola. Aí a pergunta que eu tenho aqui para quem está nos acompanhando é: o que aconteceu com essa policial que matou uma pessoa na porta de uma escola alegando legítima defesa e tal? Ela foi punida? Ela foi para um reformatório? Ela perdeu a farda? Não. Ela se candidatou na eleição seguinte e foi eleita com mais de 200 mil votos a deputado federal. E depois foi reeleita. Então é disso que se trata. O assassinato de pessoas negras no Brasil hoje, inclusive, dá voto. E em relação à impunidade, a gente tem que lembrar, você tem casos emblemáticos, como é o caso do massacre do Carandiru, em que os envolvidos até hoje não foram punidos, ou então os policiais
que foram responsáveis pela morte dos jovens no baile funk de Paraisópolis, há alguns anos atrás também. Então, a gente tem casos que são absolutamente emblemáticos e que não levam à punição dos soldados ou de quem pratica o crime diretamente. Agora, existe também uma cortina de fumaça sobre a responsabilidade política da ação policial. Porque, óbvio, que quem atira, quem aperta o gatilho é um soldado, é um cabo, enfim, é quem está no trabalho e no chão de fábrica da atuação policial, que é o trabalho mais difícil, mais pesado, que pesa psicologicamente para o indivíduo. Não deve ser fácil ser policial num país tão desigual e com tanta violência como a gente tem no Brasil. Eu não estou aqui generalizando e dizendo que todos os policiais são assassinos, não estou falando isso. Pelo contrário, estou dizendo que há, sim, uma lógica de atuação reafirmada pela hierarquia. E o secretário de Segurança Pública, assim como o comando da polícia, assim como o governador, eles têm responsabilidade na atuação do policial na ponta. E quando você tem um discurso que se retroalimenta, um discurso de violência que se retroalimenta, essa responsabilidade está ainda mais caracterizada. Então, não tenha dúvida, se eu tenho um secretário de Segurança Pública que tem uma ficha corrida de dezenas de assassinatos e que diz que um policial, para ser bom, tem que ter homicídios nas costas, ora, o policial se sente autorizado a ter esse tipo de conduta. Quando você tem um governador que diz que denúncias de violência policial podem ser levadas para a ONU ou para um raio que o parta, como disse o Tarcísio, é óbvio que o policial que é violento se sente mais à vontade para produzir violência na sua atuação cotidiana. E o policial que não é violento, que defende direitos humanos, que quer uma polícia cidadã, esse policial, Roberto, ele vai ser reprimido entre os seus amigos. Ele vai ser tirado de fraco entre os seus amigos. De maneira que só vai sobreviver no ambiente militar aquele que tiver psicopatia e tendências à violência. Então, sem dúvida que isso se retroalimenta e o discurso, a narrativa de violência, promovido pelo gestor, pelo governo, pelo secretário, pelo comandante, isso se espalha e endossa a violência promovida por aqueles que estão na ponta. Por isso que há também uma convocação, né, para o governador Tarcísio de Freitas e também para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, do Guilherme Derrite, para que eles compareçam às comissões de direitos humanos e segurança pública, para que expliquem um pouco as suas condutas policiais, além de suas falas que estão aí registradas. Eu te pergunto, quais são as principais demandas, hein? Qual é o principal objetivo? Qual é a expectativa da gente ouvir o governador e o secretário na LESP em relação às suas atitudes ou ausências quando a gente fala em segurança pública em São Paulo, hein? Olha, infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem servido de escudo histórico para todos os governadores desse estado. Você não tem lembrança de uma CPI contra um governador do estado de São Paulo há muitos e muitos anos. E não houve ausência de motivos para CPIs em diversos temas. O da segurança pública é um deles, mas casos de corrupção assim, muito conhecidos, né, por exemplo, em obras de metrô. Então, nunca faltou motivos para que a Assembleia tivesse uma ação mais assertiva em relação aos governadores que passaram por aqui. Muito menos no tema da segurança pública, até porque nós temos alguns deputados, vários deputados, e tem sido uma constante, né, uma cultura de que o Estado de São Paulo elege policiais militares e muitos militares para ocupar cargos de deputado estadual. Nós protocolamos junto à Comissão de Direitos Humanos, junto aos mandatos do deputado Eduardo Suplicy, da bancada feminista, com Paula Nunes e Simone, também da deputada Alice Brandão, que são mandatos de luta ali na LESP, o pedido para que as comissões, tanto de segurança pública quanto de direitos humanos, convoquem o secretário de Segurança Pública e o governador. Bom, existe um fato, um fazer ou uma ação política nesse gesto. Agora, nós temos que pressionar, que mais do que nunca é preciso força social, é preciso ter pressão da sociedade civil organizada para que os governantes nos ouçam. Se não tiver pressão, se não tiver opinião pública, se não tiver imprensa pressionando, você vê que agora o Tarcísio até recuou em relação às câmeras no uniforme das polícias, dizendo que ele estava errado quando condenou as câmeras
usadas pelos policiais, que ele foi um erro, ele disse isso agora, que agora ele vai retomar isso. Agora eu pergunto, e todas as mortes e torturas promovidas pela polícia que não foram acompanhadas por câmera nesse período em que ele não instalou? Quem responde por isso? Outra coisa, quem garante que o uso das câmeras vai ter efetividade, sendo que a gente não tem acesso aos materiais, acesso universal às imagens, que isso fica tudo absolutamente restrito à própria disciplina e gerência militar e do próprio governo? Quer dizer, é muito fácil, mesmo com as câmeras, eles esconderem imagens, esconderem situações de tortura e assassinato. Então, a gente precisa de muita pressão social para que esses governantes se sintam pressionados e recuem nas suas posições. Acabou de acontecer isso com o Tarcísio, é mais uma prova de que poder popular faz efeito. E a gente espera que a Alesp cumpra o seu papel, que é chamar os governantes, chamar o secretário, e eles têm prerrogativa para chamar, no sentido de que eles sejam obrigados a comparecer, e a gente espera também que o Ministério Público faça a sua parte, e nós, enquanto sociedade civil, estamos fazendo a nossa. Há alguma proposta específica de mudança na gestão de segurança pública aqui em São Paulo? Existem pontos que são inegociáveis, Belchior, e que podem ser levados através da comissão ao governador e ao secretário? Olha, historicamente, a sociedade civil brasileira cobra uma política de segurança pública cidadã, cobra controle externo da atuação policial. Isso é fundamental. A gente não pode ter um governador que tenha um perfil de, sei lá, de imperador ou de rei, que não possa ser questionado, e que tenha uma guarda armada para seu usufruto, para os seus próprios interesses. Não. A guarda armada do Estado, ela precisa ter, assim como toda função pública tem, olhos públicos que o vigiem, que o limite. A polícia não pode ter uma atuação ilimitada. Ela não pode ter salvo-conduto para prender, julgar, executar a pena, assassinar pessoas, cumprindo papel não só de polícia, mas de judiciário e de execução de penas. E é o que a gente tem em São Paulo e no Brasil. Então, o controle externo da atuação policial é talvez a proposta mais forte e histórica, e com mais lastro que a gente tem para reivindicar. Claro que existem outras iniciativas importantes, como a câmera nos policiais com acesso público aos dados e às imagens. Então, a gente tem casos, tem conhecimento de casos de jornalistas, colegas de vocês, Roberto, que fazem uso da lei de acesso à informação pedindo dados, pedindo imagens da atuação policial através das câmeras e nunca são atendidos, né? Para quê? E a imprensa tem um papel importante nisso, em dar visibilidade, né, para casos de violência. Há também propostas no sentido da formação policial, sabe? É preciso mudar a cultura. É óbvio que isso não muda da noite para o dia, mas é preciso não naturalizar situações de tortura, violência por parte do agente do Estado e de assassinato. Isso tem que ser reprimido desde a narrativa, desde a primeira resposta. A gente nunca tem isso. Tá certo. Douglas Belchior, obrigada, viu, por ter participado desta manhã conosco aqui no Em Detalhes. A gente se encontra aqui no ICL. Bom dia para você. Muito obrigado, Roberto. Um abraço a todas e todos. Eu peço que sigam o nosso trabalho nas redes sociais, @UneAfroBrasil, @UneAfroBrasil, e Negro Belchior também, @Negro Belchior nas redes sociais. Um abraço. Um abraço. E no domingo, dia 8 de dezembro, tem lançamento da nova série ICL, com exibição dos primeiros episódios e também debate imperdível. O Cine ICL está de volta juntamente com a sua pipoquinha numa edição especialíssima no dia de Noam Chomsky. Para quem não sabe, o dia de Noam Chomsky é uma homenagem global a um dos maiores intelectuais vivos do nosso tempo e que é celebrado todo dia 8 de dezembro, que é o aniversário dele. E neste dia de Noam Chomsky, domingo às 8 da noite, o ICL vai exibir o documentário Utopia Tropical, que mostra o olhar de Chomsky sobre a esquerda na América Latina e a influência dos Estados Unidos na região nas últimas décadas. Esse é um filmaço, viu? Organizado a partir de conversas entre Chomsky e outro gigante, que é o Celso Amorim, diplomata brasileiro. E depois da exibição, você ainda confere uma entrevista exclusiva
de João Amorim, diretor do documentário, ao nosso companheiro e o nosso colega Leandro Demori. Ótimo programa para você curtir o seu domingo e o dia de Noam Chomsky em grande estilo e com muito conhecimento. Tem coisas que só o ICL consegue dar pra gente. Então não perca e garanta agora o seu ingresso em emdetalhesicl.com.br. Corra para garantir a sua vaga. O Em Detalhes de hoje fica por aqui, para você que nos acompanha pelo YouTube. Agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Eu vejo você aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Você sabe quem é Noam Chomsky? Filósofo, sociólogo, cientista político, um dos maiores intelectuais do nosso tempo. Este norte-americano é um dos críticos mais severos do intervencionismo dos Estados Unidos e outros países e do sistema capitalista. Para saber mais sobre isso, assista ao documentário Utopia Tropical. Nele, Noam Chomsky é entrevistado por um repórter muito especial. Nada mais, nada menos, Celso Amorim. Os interesses econômicos dos Estados Unidos em todo o território latino-americano, a sua influência na formação das ditaduras e a sua permanência na história de nossos países são temas abordados nesta fantástica conversa. Tudo isso de graça, é só você assistir o documentário Utopia Tropical, que a gente exibe nos canais do ICL, do YouTube e no canal Eduardo Moreira.